Meu namorado não queria dormir na minha casa, mesmo os meus pais autorizando. E quando ele dormiu, eu entendi o porquê que ele não queria dormir. Eu estava estudando, porque eu queria ter um futuro, então eu ainda não tinha saído da casa dos meus pais. Só que eu já estava assim com 24 anos, na minha caroça, né? E aí eu comecei a namorar, conversei com os meus pais, falei, papis, mames poderosas, eu não vou ter cash money pra poder ficar indo pra casinha. Ele também não, porque ele também estudava na mesma faculdade que eu, então ele também estava ali querendo lutar pro futuro dele. Então a gente precisava, assim, desse apoio. Só que o meu pai e a minha mãe, eles eram liberais, mas ainda assim eu quis pedir autorização. Autorização pra quê? Pra ele poder dormir na minha casa, pra ele poder frequentar a minha casa, pra gente poder dar uma namorada, dar uma relaxada semana de prova, não é mesmo? Só que os meus pais falaram que não, que tava tudo bem, até porque era um relacionamento sério. Ele já tinha ido conhecer, né, os meus pais, já tinha ido almoçar, mas ele nunca tinha dormido na minha casa e a gente meio que não ficava sozinho. A gente ficava aquele namoro assim na sala, sabe, com os meus pais, vendo um filme. E aí eu conversei sobre essa intimidade, essa liberdade, se eu poderia ter. Porque o meu namorado, ele morava sozinho, mas ele morava longe de onde eu morava. Então, assim, era complicado pra eu poder ficar indo pra lá, entendeu? A gente estudava onde eu morava, ele vinha de outro local, então eu preferia ficar ali pelo meu bairro. Não que eu não pudesse, né, ir na casa dele, mas eu também achava estranho que ele nunca tinha me convidado. Mas eu, no auge da minha inocência e no auge do eu não quero ir, eu deixei pra lá. Nunca me questionei muito o porquê que ele não me convidava pra dormir na casa dele. Só que aí eu conversei com os meus pais autorizaram, eu falei, show, agora eu vou falar com ele. Fui toda saltitante, menina pimpozinha, falar pra ele que, né, que eu queria convidar ele pra dormir na minha casa aquela noite, rachei foi minha cara. Porque ele falou pra mim que não, que ele não se sentia confortável, que ele não queria dormir na minha casa. E aí os meses foram se passando, já tinha 2 meses, eu insistindo, e ele falando que não. Só que a gente ainda não tinha frenfado. Eu não era mais moça, segundo ele, ele também não. Já estávamos juntos há 4 meses e eu tava igual o rapaz esperando a moça. Até o dia que eu dei uma insistida e pedi pra ele dormir lá, e ele aceitou. E aí de noite eu entendi o porquê que ele não queria dormir na minha casa e nem que eu dormisse na casa dele. Curte, comenta, parte 2 pra ajudar a blogueira. Como que eu convenci ele a ir dormir na minha residência, né? Eu tive uma conversa com ele, né? Bem séria. Eu falei, olha, a gente já tá junto há 4 meses, né? A gente ainda não furefou, nós já estávamos ficando, já tinha um tempo. Depois a gente começou a namorar. Eu não vou na sua casa, você não vai na minha casa. O que que tá acontecendo? Você tá me escondendo alguma coisa? Eu comecei a achar que esse querido era casado, entendeu? Não é que ele não ia na minha casa, ele ia na minha casa, mas ele não dormia na minha casa, entendeu? E quando ele ia na minha casa durante o dia, os meus pais estavam ali e eu ficava meio assim, sem graça, de vão ali pro quarto, entendeu? Porque por mais que os meus pais fossem liberais, por mais que eles soubessem o que a gente ia fazer, porque eu já tinha 24 anos, eu ficava sem graça. Então qual era a minha ideia? Ele ia dormir na minha casa e aí de noite, na calada da noite, iria rolar ali o ato. Aí eu comecei a falar com ele, perguntando se estava acontecendo alguma coisa e tudo mais. E ele falou, não, tudo bem, então vamos dormir na minha casa. E eu falei que não, que aquela semana não poderia, que se ele quisesse ele poderia dormir na minha casa, mas que ficaria muito longe pra mim dormir na casa dele. E ele falou que não, tudo bem, que ele iria pra minha casa. Ô, Glória, até que enfim. Aí, tranquilo, a gente chegou, passamos o dia lá em casa, não sei o que, era num sábado, ele tinha ido lá pra casa num sábado, ficamos, não sei o que. E aí eu doida pra chegar de noite, chegou de noite, meus pais foram dormir. E eu e ele, a gente foi dormir também no meu quarto, tranquei a porta, toda linda, esbela, não sei o que, começou a rolar ali o negócio, frefação, rolou o ato, foi incrível, maravilhoso, graças a Deus. Pelo menos nessa parte a gente não teve problema nenhum. E aí a gente foi dormir. A gente foi dormir e, gente, era de madrugada. Sabe quando você acorda no susto, que você sente alguma coisa assim melada em você? Então, foi isso que aconteceu. Que eu acordei, que eu puxei ele dormindo, tá? Dormindo de costinha pra mim, né? Com o popotezinho. Quando eu vi, ele tava sem vestes, né? Porque a gente tinha feito ali o rally roll, a gente tava sem vestes. Ele acabou adormecendo ali sem vestes e tal. A gente ficou, depois do rally roll a gente ficou conversando e ele acabou dormindo. Aí eu fui dormir também. Gente, o menino, quando eu olhei pra baixo, o menino tinha feito o número 2 em mim, gente, na minha cama. Aí eu acordei assim no susto, e não foi pouco o número 2, não, foi muito o número 2, que tava assim, espalhando pelas minhas pernas. Subiu aquele cheiro horroroso, sabe? Aquela coisa horrorosa. Eu fiquei em choque, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, meu Deus, o que que eu... Isso nunca tinha acontecido comigo. Já aconteceu com você? Você levar seu namorado pra dormir na sua casa e ele cagar em você, dormindo? Pois é, comigo também não. Aí eu fui, assim, delicadamente acordei ele e falei, querido, acho que aconteceu aqui um acidente e tal. Gente, ele já acordou, assim, completamente assustado, transtornado. Ele olhou e falou, meu Deus, me desculpa. Começou a chorar, recolher ali o lençol, tentar, tipo, me limpar. E eu, calma, aquele cheiro horrível.
indo pro meu quarto todo. Eu, calma, a gente vai resolver, o que houve, o que foi, que não sei o que. E aí ele começou a me contar. Ele, por isso que eu não queria dormir na sua casa. Por isso que eu não queria levar você pra dormir na minha casa. Sabe aquelas pessoas que não conseguem segurar o pipi e aí faz quando tá dormindo? Então, ele é o contrário. Ele não consegue segurar o número 2 e faz quando tá dormindo. E aí eu dei o azar de que no dia ele tava com uma dorzinha de barriga. E aí ele me contou que todos os dias de noite, né? É raro não acontecer, mas ele sempre faz o número 2, aí ele me explicou que tinha um problema lá de não sei o que eu nunca ouvi falar, e falou que era por isso, porque ele ficava sem graça, né, que ele não sabia o que fazer, que ele não ia poder dormir de fralda comigo, que não sei o que, ele acabou dormindo ainda sem roupa. Eu falei, então você dorme de fralda? Ele falou, sim, todos os dias eu tenho fralda adulta, eu durmo de fralda. Eu falei que tudo bem. A gente foi tomar um banho, limpamos, pegamos os lençóis, botei na máquina pra lavar e falei pra ele, então próxima vez que você vir dormir, traz a fralda. Não tem problema não, eu não ia terminar com o menino por causa disso. Aí ele falou que tudo bem, eu conversei com ele, falei pra ele que não tinha problema. E todos os dias que ele vai dormir lá na minha casa, assim, ele leva a fralda dele, aí ele bota a fraldinha dele de adulto lá e dorme. E no dia seguinte ele troca a fralda dele. Eu me separei do meu marido pelos salves dele, do TT, e pelos comentários que eu vi ele fazendo em determinados posts. Isso pra mim se tornou uma coisa muito séria e muito triste. Eu fiquei extremamente triste com o risco que eu coloquei à minha família. Eu estava junto com ele há 3 anos e tudo tinha acontecido muito rápido, né? Sabe quando você tá há muito tempo sem ninguém e você tá meio que, não vou dizer carente, mas assim, sozinha, que você precisa de alguém cuidando da sua família. Eu cuidava dos meus pais, eu tinha 2 filhas, então eu tava sempre muito sobrecarregada. E aí quando chega alguém e dá aquela atenção pra você, essa pessoa meio que se torna o centro do seu mundo. E aí foi acontecendo tudo muito rápido, eu tava extremamente encantada com ele e a gente foi morar junto. Com isso da gente morar junto, se passaram 3 anos e ele nunca teve nenhum tipo de atitude suspeita ou nada que me fizesse pensar que aquilo seria um problema. Ele sempre me tratou bem, ele sempre tratou minhas filhas bem, ele sempre tratou meus pais bem, ele sempre me ajudou, ele trabalhava, eu trabalhava. Então, assim, o casamento tava tudo ótimo. Só que eu comecei a reparar que ele ficava muito no telefone. Eu acredito que ele sempre ficou no telefone, só que como eu tava naquela coisa da paixão, eu não reparei, né? Eu não prestei atenção. Mas aquilo começou a me incomodar. Eu via que ele estava sempre no telefone, e quando eu perguntava o que ele estava fazendo, ele desconversava, falava que estava falando com os amigos dele no WhatsApp. Não é nada, eu tô resolvendo um negócio de trabalho. Ele trabalhava numa empresa, então ele tinha um contato diretamente com o chefe dele, porque o chefe dele pedia muita coisa pra ele, e realmente era verdade. Só que como ele sempre desconversava, eu acabava deixando pra lá. Até que eu reparei que ele tava rindo. Ele ria, via alguma coisa, aí ria, sabe? E eu achava aquilo muito estranho. E aí um belo dia, eu esperei ele dormir e peguei o telefone dele, porque eu queria saber o que ele tanto fazia ali. Eu fui esperando encontrar, sei lá, uma amante, conversas de palhaçada com os amigos, mas o que eu encontrei foi pior do que isso. Curte, comenta a parte depois da blogueira. Quando eu peguei o telefone dele, eu achei que eu ia encontrar todos os tipos de besteira, sabe? Conversa de besteira com amigos, ou talvez uma amante, alguma coisa assim. Falei, meu Deus, meu casamento vai acabar. Eu fui, assim, nessa intenção. Só que eu procurei no WhatsApp, procurei nas redes sociais dele e não achei nada, não tinha nada, nenhuma conversa assim demais, nem nada do tipo. Até que eu vi lá o símbolozinho do TT, né? Que é aquele símbolo que a gente conhece. Eu falei, eu não sabia que ele tinha TT, até porque ele falava às vezes assim sobre as redes sociais, ele falava, só tem o básico, eu não gosto muito desses de ficar só escrevendo as coisas, não sei o quê, ou seja, meio que insinuando que ele não gostava do TT. E aí quando eu entrei no TT, que eu fui no perfil, eu vi que não tinha foto e não era o nome dele. Era um usuário assim, besta, tipo um usuário fake, sabe? Era literalmente um TT meio que fake, porque ele não postava nada, não tinha nada. E eu achei aquilo meio estranho. Falei, então pra que ele, né, segue, ele tem essa rede social se ele não usa? Mas aí eu pensei, às vezes ele baixou por besteira, enfim. Só que eu vi que tinha muita notificação naquela partezinha assim que as pessoas interagiam. E aí eu fui olhar. Eram pessoas respondendo o comentário dele. Muitas pessoas, assim, revoltadas e algumas pessoas concordando, porque a gente sabe que TT é terra sem Deus. Quando eu olhei os comentários, eu fiquei, assim, chocada. Ele ia em vídeos de criança, sabe? Ou, tipo assim, vídeos de crimes que tinham acontecido em relação a crianças. E ele comentava, eu também não deixava passar. Nossa, mas também pediu. Mas olha isso também, olha essa roupinha também. Mãe tem que tomar cuidado com o que veste na sua criança, porque a gente não tem culpa de olhar. Sabe, umas coisas assim, absurdas, umas coisas mesmo, sabe? Eu fiquei assim, chocada na hora, eu comecei a chorar e quanto mais eu via, ele fazia diversos comentários, assim, com teor
de criança, sabe? Em diversos posts, aquilo assim me desesperou. E eu fui ver os salvos dele, tanto na rede vizinha, sabe? Em todas as plataformas, e vi que tinha vários vídeos de criança, tinha várias fotos, várias coisas assim, bem infantil mesmo. E eu tinha 2 filhas do meu antigo casamento, uma tinha 10 anos e a outra tinha 7 anos. E aquilo ali me desesperou, me desestabilizou. Eu peguei o telefone, né? Graças a Deus, naquela noite, as minhas filhas tinham ido dormir na casa dos meus pais. Eu peguei o telefone e fui direto e entreguei o telefone. Falei, olha, estou casada com um cara há 3 anos e eu acabei de pegar o telefone dele e vi tudo isso daqui. Ele é um... E eu tô, assim, em choque, eu não sei o que fazer, eu tenho 2 filhas e eu só quero que vocês tirem aquele homem da minha casa. Ele tava dormindo, a polícia foi lá, tirou ele de dentro da minha casa. Ele foi por responder lá, porque ele tinha muito conteúdo dentro do telefone dele. Eu saí assim, chocada, fui direto pra casa dos meus pais, acordei as minhas filhas, assim, em desespero. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, perguntei se tinha alguma coisa pra elas me contarem, mas realmente, graças a Deus, ele não fez nada com as minhas filhas. Queimei tudo que era dele e, assim, eu nunca mais quis saber dele. Ele segue preso até hoje. Me ligaram do colégio do meu filho dizendo que era para eu poder ir na escola, prestar devido esclarecimento, ou eles iriam entrar em contato com o conselho tutelar. Alegando eles que o que eles viram é totalmente inaceitável e que uma criança da idade do meu filho, que tinha 9 anos, não deveria ter acesso àquele tipo de conteúdo. E aí eu não tava entendendo o que estava acontecendo, mas vocês pensam no desespero. Era meio-dia quando me ligaram da escola do meu filho. Eu era mãe solo e quem é mãe solo sabe as situações que a gente, mãe, que a gente é quase uma lutadora de boxe, passa. Eu tinha recém terminado um relacionamento, né? O pai do meu filho em si, eu já tinha se separado dele já tinha muito tempo, mas era tudo bem em relação a nós dois. Meu filho ia pra casa dele, tava tudo certo, ele já tinha outra esposa que me respeitava e tava tudo bem. Eu tinha terminado um relacionamento, né, de 2 anos, não tava dando mais certo, ele era muito possessivo, tava pegando no meu pé, então eu preferi terminar o relacionamento. Então eu tava naquela fase balança, mas não cai, triste, xoxa, manca, anêmica, capenga. E aí um belo dia estava eu no trabalho, quando o meu telefone toca, e era a diretora da escola do meu filho, falando que eu precisava ir pra escola, que meu filho não iria sair sem eu lá, que eu precisaria dar uma explicação e que seria uma explicação muito boa, ou eles entrariam com o conselho tutelar, que não sei o quê. E, gente, na hora, eu já entrei em desespero, que eu fiquei perguntando pra diretora, mas o que ele fez? O que houve? O que aconteceu? Ela falou, olha, a senhora tem que vir pra cá imediatamente, porque a gente precisa ter uma conversa com a senhora, é urgente, eu não estaria ligando. Tal. Só que eu percebi que ela tava me tratando com certa ignorância, né? Até aí, tudo ótimo, eu fui, me tremi todinha, né? Porque a gente fica em desespero, fui pra escola do meu filho. Quando eu cheguei lá, eu fui levada diretamente pra diretoria e só pra vocês terem uma noção, meu filho nem tava lá. Ele tava aguardando na salinha porque ele não poderia escutar a conversa com a diretora. Eu muito nervosa, ela mandou eu sentar, eu sentei, ela me empurrou um papel. Quando eu olhei o papel, curte comentar a parte depois da blogueira. Meu filho já tinha 9 anos e a escola achava importante eles treinarem redação. Então tava ali ensinando, não é uma redação do Enem, nem nada do tipo. Era aquela coisa assim, escreve um textinho e não sei o que. Ele tinha recém voltado das férias e aí falaram, escreva o que você fez nas férias. Só que eu acho que o meu filho, ele não entendeu o tema da redação. Porque, gente, quando eu peguei o papel, a diretora falou, olha, a gente chamou você aqui porque a gente sabe que o Felipe terrível, o Felipe nunca deu problema, Felipe é um ótimo aluno, de uma ótima família, então a gente realmente ficou bem assustado quando a gente viu esse conteúdo. E aí ela me explicou, né, que a professora tinha passado esse dever, que era para os alunos escreverem e tal, que fez nas férias, e quando ele deu o papel para a professora tomou um susto e tal, e que eles queriam explicação, porque um aluno da idade dele não tinha que ter acesso a isso, que isso era muito sério, que se eu dava tela pro meu filho eu tinha que prestar atenção nas coisas que ele estava fazendo. E que quando questionaram ele, ele falou que eu mostrei pra ele e que eu dava autorização pra ele poder assistir. E eu olhando pra cara da diretora, a diretora falando com o papel na mão, e não, ela falava, mas não falava o que era. E eu já ficando nervosa assim, já fadigada, ela foi, pegou e me entregou o papel. Quando eu vi o papel, gente, tinha os seguintes dizeres. O título é o Brasino. Aí tava lá, ele escreveu, né? É o Brasino, jogo da galera. Vem jogar Brasino, que não sei o que da galera. E não sei o que, porque é muito bom. E essa musiquinha é viciante, que é quando inicia, a gente já sabe que vai vir coisa boa. Ele escreveu do jeitinho dele ali, mas a diretora basicamente entendeu que esse era do site de conteúdo adulto e que meu filho estaria vendo aquilo.
Mas se a diretora conhece é porque a diretora... Mas enfim, né? E só que eu não conhecia, eu não assistia. E eu fiquei assim, sem entender. E aí ela me explicou, eu obviamente conhecia a música, mas assim, fiquei boba. Falei pra ela que ele não tinha acesso a esse tipo de coisa, que eu tinha certeza que eu monitorava o telefone dele. E aí ela falou pra mim que ele tinha dito que tinha sido eu. Eu pedi pra poder chamar ele veio, aí ele já tava choroso, né, quando ele me viu. Eu perguntei, filho, fala a verdade, o que que tá acontecendo? De onde você tirou isso? Você já viu realmente isso? Eu entrei em desespero, porque meu filho só tinha 9 anos. E aí eu perguntei por que você tá falando que a mamãe deixa você ver essas coisas, sendo que, né, você sabe realmente o que é isso? E aí quando ele viu que a coisa tava ficando séria, ele começou a pedir desculpa. Ele, mamãe, desculpa, é uma brincadeira, foi o João que me ensinou essa música. E ele falou pra mim que era pra eu escrever na escola. Então, como a professora pediu pra fazer uma redação, eu escrevi quem que era o João, o recém-relacionamento que eu tinha terminado. Lembra pra vocês que não falei pra vocês que não tava dando certo? Então, ele ensinou meu filho a musiquinha do Brasil e falou pro meu filho falar que era eu. Não, meu filho nunca tinha tido acesso a isso, ele só conhecia a musiquinha e sabia o que vinha depois, mas ele nunca tinha visto. A diretora meio que entendeu o que estava acontecendo, pediu pra poder tirar ele da sala, eu expliquei pra ela entendeu, disse que sentia muito e pediu pra eu poder tomar mais cuidado com as pessoas que tinham acesso ao meu filho. Cheguei em casa, conversei com o meu filho, fui na casa do ex-Jurandir, desci-lhe, entendeu? A madeira que apanhou o Mike Tamborim no samba. E foi isso, gente. Eu sou personal e deixei de dar aula pra uma aluna pelo short dela, mas não é pelo motivo que você tá pensando. Essa aluna, ela foi indicação de uma aluna que já fazia personal comigo. E aí ela tava tendo muitos resultados, a galera começou a perguntar e ela me indicou pra essa amiga. Essa amiga entrou em contato comigo, aí ela me fez diversas perguntas, sabe? Quanto tempo você trabalha com isso? Quanto tempo você tá formado? Basicamente, a menina me mandou um questionário e eu fui respondendo pra ela, porque o papai é o profissional. Nesse relato, nós somos um macho, inclusive. E aí eu fui respondendo tudo bonitinho pra ela, passei o meu valor, ela ainda chorou pedindo desconto, pagamento à vista tem desconto, e isso e aquilo. Dei um desconto pra Candenga, né? Porque ela era indicação de uma aluna minha que já fazia comigo há muito tempo. Então, me apiedei-me e dei-lhe o desconto da menina. Ela pagou, combinamos o horário. E aí, eu fui dar aula pra ela no primeiro dia. Ela chegou no horário certinho, bonitinha, vestidinha ali da academia. Ela me explicou que já malhava, mas que ela tava querendo pegar a sério, que ela tava querendo fazer um projeto de não sei o que lá, tava querendo ganhar massa. E até aí tava tudo ótimo. A menina tava com o cabelo preso, uma blusinha, um shortinho, um tênisinho. A gente malhou, passei pra ela os exercícios, passei os exercícios online, expliquei pra ela mais ou menos o que eu queria. Nós treinamos, ela treinou direitinho e depois ela foi embora. Depois do treino, ela me mandou mensagem falando que tinha adorado o treino, que não sei o que, não sei o que lá, e se a gente podia colocar mais vezes na semana, que até então ela tinha pago somente 2 vezes na semana e que ela queria 4 vezes na semana. Eu falei, opa, maravilhoso, melhor pra mim. Fiz ali a contabilidade e mandei pra ela. E aí ela perguntou pra mim se a gente poderia se encontrar de novo no dia seguinte. E eu falei que tudo bem, que eu tinha horário, marquei com ela bonitinho. No dia seguinte, eu cheguei lá e ela também chegou. Gente, quando ela chegou, que vocês comentam a parte dos produtos da blogueira. Quando ela chegou, que eu olhei pra cara dela, ela tava com uma blusinha diferente, uma meia diferente, mas o short era o mesmo. E eu falei, tudo bem. Ela não é pôde, ela não toma banho no valão. Mas ela não quis trocar o short da academia, usa 2, 3 vezes na semana o mesmo short. Tá tudo bem. Ou às vezes ela lavou em casa, botou pra secar, só tem aquele. Tá tudo bem também, não tem problema. Aí eu, né, não falei nada, a gente começou o treino. E aí ela pediu pra ser os 4 dias seguidos da semana, né? Eu falei que tudo bem. No dia seguinte a gente se encontrou de novo. Ela tava com o mesmo short. O mesmo short. Eu falei, gente, eu espero que ela esteja lavando o short. Só que eu comecei a sentir um cheiro esquisito. Quando eu tava fazendo o alongamento dela, a gente tem que ficar mais próximo ali da pessoa pra alongar ela. E eu comecei a sentir um cheiro meio esquisito. Só que eu falei, ela tá suada do treino, tá tudo bem, isso acontece. Passou a primeira semana. Na segunda semana, iniciou novamente, ela veio treinar novamente, com o mesmo short. E eu vi ela postando foto no Findes, também na academia, também com o mesmo short. Era um shortinho preto, que ela só usava aquele. E eu pensei, gente, vai ver, ela tem vários. Sabe, existiam milhares de possibilidades. Ela lavava, ela tem vários, né? Ela não tá pôde. Só que eu comecei a sentir um cheiro esquisito no decorrer dos dias. Na segunda semana, ela veio segunda, terça, quarta e quinta com o mesmo short. Só que na quinta-feira, o cheiro estava absurdo. Gente, estava fedendo muito. Cheiro de prequito, de tubinha, cheiro de bacalhau, cheiro ruim de pessoa suada que tá usando a mesma roupa, sabe? Aquela mesma roupa. E
aí eu não tava conseguindo ficar perto dela. Porque durante a semana, eu sentia o cheiro quando eu tava fazendo alongamento. Então, tampava o nariz, fazia o alongamento ali rapidinho. Só que com o decorrer dos dias, era você chegar perto dela e você sentir o cheiro. Ela passava e as pessoas na academia olhavam assim, tipo assim, gente, que cheiro podre é esse? Que urubu que pousou aqui? E eu tava fadigada, eu tava incomodada, as pessoas acharam que era eu que tava fedendo. E aí eu falei, não, eu vou conversar com ela e vou explicar pra ela que, gente, tava impossível ficar perto dela, meu nariz ardia, meus olhos ardiam. Só que eu não ia ter cara de falar pra ela pessoalmente. O que eu fiz? Esperei, quinta-feira a gente acabou o treino, e aí eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, olha, fulana, eu não sei nem como eu vou te falar isso, mas, poxa, é porque você não tá trocando o short, né, da academia, não tá lavando também, notoriamente. E assim, o cheiro tá exalando, tá ficando com um cheiro de suor. Ainda peguei leve um cheiro de suor, era cheiro de periquito podre. Mas falei, um cheiro de suor, tem que trocar e tudo mais, porque, né, tá atacando a minha rinite. A princesa de Calcutá ficou super indignada, super inconformada, que ela me mandou assim, professor, eu gosto desse cheiro, eu repito o short até ele ficar com esse cheiro porque me agrada. Agora que chegou o momento do cheiro que eu gosto, você quer que eu troque só porque você quer, não tá aguentando sentir o cheiro. Eu gosto desse cheiro, é uma coisa exótica em mim. Eu tomo banho, mas eu gosto que esse cheiro fique no meu short. Eu não pedi explicação, eu não falei nada, eu fiquei incrédulo, chocado, fiquei com pena de quem foi com ela. Perguntei, você vai trocar o short? Só mandei, você vai trocar o short? Ela falou, não. Eu falei, me dá seu Pix, vou te devolver seu dinheiro, está suspensa. Ela ficou revoltada, começou a me xingar, não sei o que. Eu falei, me dá seu Pix. Ela me deu o Pix, devolvi o dinheiro dela, bloqueei e fingi que nunca mais conheci. Ela malha lá na academia, já pegou diversos personagens, mas acontece a mesma coisa, todo mundo desiste. Por que será? Bom, eu vou te contar da vez que eu fui pedir dinheiro emprestado pra um agiotes pra pagar a dívida do meu amor com outro agiotes. E aí, no final, ele veio pedir pra não contar pra esposa dele. Porque, sim, ele era casado. Eu conheci esse bendito através de uma entrega de uma loja de roupa da minha cidade. Literalmente um envio do Senhor, né? A gente começou a conversar, não sei o que lá, daí ele me chamou pra sair. E aí quando a gente saiu, era um tal de falar que meu carro, que a minha moto, que meu isso, que meu aquilo. E eu assim, é cheio dos bens materiais, né? Beleza, a gente saiu, me interessei. Depois desse dia que a gente saiu, a gente não se desgrudou mais. Tipo, ficando sérios. Ele vivia na minha casa, tipo assim, de dia, de noite, de madrugada. Ele só não dormia na minha casa. Mas, até aí, de boa, ele queria a privacidade dele, né, gente? Beleza, chegou o Natal. O Natal, como um bom casal, passamos juntas. Eu, ele e um casal de amigos. Gente, mais assumido que isso, desculpa, é impossível, né? Passar o Natal juntos pra mim eleva a um outro nível. No dia do Natal, eu ganhei um presente. Sim, eu ganhei um presentão do querido, que foi o seguinte. Eu descobri que a ex dele, que ele tinha terminado há 2 meses, estava grávida. Estava grávida de 7 meses. Até aí, beleza. Aí foi todo aquele auê, ele chorou, pediu desculpa por não ter me contado dela, tampouco do bebê. Detalhe, gente, detalhe, tá? Ele já era pai de 3 mães diferentes. Ele tinha outros 3 filhos com 3 mães diferentes. Vocês estão já pegando o tamanho do problema que eu me soquei, né? Pra completar, ele me pediu um tempo, ele precisava de um tempo, tá? Ele me pediu um tempo pra consertar as coisas. O que aconteceu? O pai dela tinha ido viajar. E aí ele falou, Jó, eu preciso de um tempo, Jó, porque o pai dela precisa voltar pra eu contar que eu já não tô mais com a filha dele. Porque ele comprou um AP pra eu, ela e o bebê morarmos. Ou seja, a família dela tava achando que eles estavam juntos ainda. Tipo, pra sociedade inteira, eles eram um casal. Só que não sabia era quem. A otária aqui. Mas até aí, gente, não, até aí, ó. Belezox. Daí ele pediu desculpa, chorou, falou que nunca mais ia fazer isso. Você acha que eu acreditei? Você acha que eu acreditei? Com certeza, gente, com toda a certeza do mundo. Falei, amor, vamos deixar tudo em panos limpos, em panos. Deixa pra lá, amor, tipo, vamos esquecer disso, vamos viver nessa vidinha. Quando foi dia 29, ele ficou estranho comigo, ficou seco, frio, e daí eu falei, amor, tá tudo bem com a gente? E daí ele falou assim que quando ele chegasse em casa, ele ia querer conversar comigo. Eu já estava ciente que ele ia querer o quê? Terminar. Já tava, eu já tava assim, ó, eu já tava mal por perder um amão daqueles, né? Mas não era isso não, gente. Não, era isso não. Era bem pior. Quando ele chegou em casa, ele falou assim que ele não tava muito bem porque ele estava devendo um agiotes 6 mil reais ele estava devendo. Ele falou que estavam ameaçando ele e tal, que ele não sabia muito o que fazer. E aí eu, como uma boa salvadora da pátria, tá? Porque os homens, eles só não são bons porque não passaram por mim. Porque eu sou capaz de mudar qualquer homem, gente. Entendeu? Manda no peito da mãe. Ai, quem nunca, né? Quem nunca achou que com todas foi de um jeito, mas com a gente ia ser diferente? Desculpa, gente, é assim que funciona. Aí,
aí, menina, eu tive uma brilhante ideia. Fui lá e falei com outros agiotes. Genial, não? Pra pegar esse dinheiro pra pagar aquele outro agiotes que ele tava devendo. Gênia, gênia. E aí a questão que fica é, até que ponto uma mulher é capaz de chegar por um homem de 1,5 m com beleza mediana? Até onde? Não sei te responder. Até aí, beleza. Até que chegou a melhor parte do nosso dossiê, né? Que aconteceu? Virada do ano chegando, eu super animada. Só que aí, gente, o meu amor, ele falou assim que ia precisar trabalhar no ano novo. Gente, muito trabalhadeiro, de verdade. É um homem que queria, assim, firmar o lar, né? Ele ia trabalhar até no ano novo. Pensa, se não é um homem enviado dos céus, um presentão de Deus. É um homem muito abençoado, gente. Daí eu falei, amor, fique em paz, fique em paz. Eu fico aqui na nossa casa, tá? Durmo na virada de ano, não tem problema, porque eu tô pensando no nosso futuro e você vai trabalhar, amor, tá tudo bem. Beleza, ele foi viajar, eu tava em casa de boa, falei, meu, não tô fazendo nada aqui, vou dar uma olhadinha nos meus status, né, meu smartphone. Abri, fui meus status, gente, mas Deus não falha, né? Você pensa assim, ai, Deus... Gente, o homem não dorme, quem me protege não dorme mesmo. Sei lá, a galera curtindo, até que eu abri um status de uma menina, uma conhecida minha, mas não muito próxima, que tava a ex dele, bem gravidex, né? A ex dele tava na foto. Dei uma olhadinha melhor, menina. Aí puxei no zoom, né? Puxei naquele zoomzão. Quem tava na foto? Ele? Não. A moto dele. Respirei fundo e falei, gente, ele deve ter emprestado pra alguém, gente. Porque, tipo assim, o meu amor, tipo, jamais mentiria pra mim. Tipo, isso é um fato. Ele jamais. Aí comecei a ligar e nada desse homem me atender, porque eu tava trabalhando de montão, né? Nossa, eu tava super ocupada. Falei, Dei um jeito de achar onde é que ele tava. Peguei o meu Uber Zox e eu fui, meus amores, eu fui de pijama mesmo, entendeu? Porque a humilhação eu já tinha, né? A humilhação eu já tinha. Eu podia me resguardar, né? Me guardar pra si e terminar com ele e fingir que nada. Mas não, eu fui atrás da humilhação a público. Eu queria que todo mundo visse o que tava acontecendo ali. Peguei e fui de pijama, que é pra dar um plus, e bati lá onde é que ele tava. Quando o carro empicou na rua, ele não só tava lá, no mesmo ambiente, como ele estava com a ex dele, e com uma grande família. Gente, calma que tudo pode piorar, tá? Calma que vai piorar, inclusive, te prometo. Chamei ele quando ele veio branco, mas assim, ó, branco neste tom. Ele veio pra perto de mim, eu falei, é aqui que você tá viajando a trabalho? Hein, Clayton? É aqui que você tá viajando a trabalho? Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele olhou no fundo dos meus olhos, no fundo de minhas pupilas, e disse, amor, vai pra casa que amanhã a gente conversa. Clayton! Falei, amanhã a gente conversa não, meu amor, me esqueça. E fui pra casa de volta. No outro dia ele veio conversar comigo, logicamente, como se nada tivesse acontecido, tá? Pra piorar tudo, ele veio como se, tipo assim, mano. Falei, amanhã a gente conversa não, meu amor, me esqueça. E fui pra casa de volta. No outro dia ele veio conversar comigo, logicamente, como se nada tivesse acontecido, tá? Pra piorar tudo, ele veio como se, tipo assim, mano, você tá louco? Tipo assim, mano, eu não acredito que você vai dar palco pra essas pessoas. Tipo, mano, eu tava lá de boa, eu já ia trabalhar, velho. Eu já ia pegar e me picar pro meu trabalho, velho. Tipo, velho, você tá acreditando nessas pessoas que querem destruir nosso relacionamento? É sempre um papinho assim, né? Falei um montão pra ele, né? No outro dia que ele foi lá em casa, falei, ele vai chegar na casa dele, não vai querer me perder. E daí ele vai repensar e vai voltar com o rabinho, com a cabeça entre as patas. Ele vai voltar, ele vai se arrepender. Ô, gente, a humilhação ela tava pouca, ela precisou piorar. Ele chegou na casa dele, sabe o que ele fez? Me deu bloco. Ele me bloqueou. Ele me deu bloco nas redes. Tipo assim, como se ele não quisesse falar comigo. Ó, meu querido, é eu que não quero mais. Eu que não quero. Belezox. No outro dia, ele me desbloqueou. Eu falei, ah lá. Sabia, gente, que ele ia vir atrás de mim. Tipo, ninguém consegue ficar muito tempo sem mim. Tipo assim, eu sabia que ele ia voltar correndo. E daí ele veio e me mandou a seguinte mensagem. Ela te procurou? Oi? Eu falei, ela quem? Aí ele mandou assim, minha mulher, ela quer seu número. Não. A sua mulher? Eu falei pra ele, você é casado? Seu jumento? Aí ele mandou assim, sim, carinha de triste. Minha querida, não era ex dele, não tinha ex, não tem ex no assunto. Era a mulher dele, ele era casado, ok? Tá bom pra ti? Tá bom pra ti? Como se já não bastasse, ele mandou assim pra mim, Jó. Se ela for atrás de você, não fale nada, não deixe ela nervosa. Fale que nos conhecemos há 10 dias e se ela te perguntar, fale que nunca saiu das conversas. Gente! Aí, meus amores, neste momento, eu não esperei a diva vir falar comigo, não, porque eu não sou nenhuma salafrária, eu não sou filha de rapariga. Eu fui atrás dela, falei, Claytons?
Pois deixe estar. Até reparou que eu dei uma cuspidinha sem querer? Dei meu jeito de chegar até a nossa diva, né? E mandei tudo pra ela, minha filha. Um dossiê completo com prints, fotos, presentes, docs. E aí, meus amores, que eu descobri que eu estava mal. Mas a diva estava pior. Ai, Jó, mas isso é possível? Sim. Ela falou assim pra mim, olha, Jó, eu não sei o que ele te falou, mas assim, ele não tem carro, ele não tem moto, ele não tem nada disso que ele te falou, tá? A moto que ele tem é alugada e quem paga o aluguel sou eu? Gente, peraí. Ou seja, até os presentes que ele me deu, foi ela que pagou. Mulher. E aí, meus amores, girl powers. A gente esclareceu tudo, eu realmente não sabia que ele era casado. Esculachamos ele, nós duas. Falei, meu, as mulheres sempre vencem, as mulheres se unem, quando as mulheres se unem não tem pra ninguém. Daí a diva terminou com ele. Falei, bem feito, ficou sem ninguém. Só que aí, sempre tem uns poréns, né? Deu uns 5 dias, a diva não aguentou. A diva não aguentou tamanha beleza. Um homem daqueles também é difícil de existir, né, gente? Aí deu 5 dias, ela voltou com ele. E te digo é mais. A errada saiu quem? Como sempre, gente. Todo castigo pra corno é pouco, né? Bem que falam por aí. Os dois, ó. E as destruidoras de lares foi quem? Fui eu. Que sejam felizes, um casalzão desse. Mas, gente, de verdade, com todo respeito, é uma boa técnica pra manter um relacionamento. Aceitar os chifres e conviver com eles. Muito maneiro. Vou contar pra vocês da vez que eu estava lá no ato. Ai, Jó, que ato? No ato. E aí, lá no ato, eu descobri que o meu amor era casado. Contextualizando, no auge dos meus 15 anos, todas as minhas amigas já tinham perdido a cabaçagem, né, por melhor dizer. E eu não, porque eu falava pra elas assim que não, que eu ia perder assim quando eu tivesse encontrado o homem certo, alguém que me deixasse confortável, alguém que eu realmente gostasse. Aí, eu trabalhava lá no Brás essa época, vendendo calcinhas e cuecas. Um dia, como qualquer outro, me aparece um homem alto, loiro, dos olhos verdes, bem do saradão. Eu falei, gente, é uma miragem, o que é isso? E aí ele veio me perguntar o preço das coisas. Por quê? Porque ele era dono de uma loja lá. A gente trabalhava no mesmo lugar, com a mesma coisa. Gente, eu não sei. O destino, ele vai entregando umas peças, assim, que fica até meio sem graça. Aí ele me perguntou o valor, puxou uns assuntos, pontos que pontos. E nesses 10 minutos, a gente descobriu que a nossa costureira era a mesma. E quem diria, né? Que a gente ia ter tanta coisa em comum. Belezox. Aí, ele começou a ir na minha barraquinha lá todos os dias. E todos os dias a gente conversava pessoalmente. Já tava criando um clima ali. Eu já tinha percebido que ele tava com segundas intenções. E até mesmo, até terceiras e quartas intenções. E eu já estava jurando que ele era a pessoa certa, que eu tava totalmente pronta pra seguir os meus caminhos e virar uma mulher completa. Eu já tava totalmente... Eu estava certa disso. Que ele era a pessoa certa. E, gente, realmente era. A pessoa certa pra desgramar a minha vida todinha a partir daquele momento. Aí a gente começou a ficar, ele me levava pro AP dele, tá? Porque ele era mais velho, ele tinha o próprio AP. Eu só ficava com homens mais maduros e quantos que fomos. Porque, tipo, os garotos de 15 anos, eles são muito, tipo, bobões, sabe? Tipo, nada a ver. Então, uns homens mais de 20 e poucos, era mais meu vibe, porque eu era muito madura, eu era muito madurinha. E, ó, eu gostaria muito que você guardasse essa informação pra ti, de que ele me levava pro apartamento dele, tá? Você guarda aí contigo que a gente vai precisar dessa informação mais tarde. Chegou um momento que a gente já tava ficando vários meses já. E esse homem não me pediu em namoro, gente. Tava achando esquisito. Mas aí ele me explicou, gente. Porque tudo nessa vida tem uma explicação, né? Às vezes a gente fica achando assim, ai, por que ele não me assume? Será que tem outra? Será que, sei lá, tem uma família? Não, gente, não é isso não. Aí ele me explicou que é porque ele tava, meu, cheio de trabalho. Tava com muito trabalho, ele já tinha 6 lojas infantis. Então, tipo, ele meio que não tinha tempo pra me assumir, sabe? Tipo, super entendível, gente. Super compreensível. O que tem a ver colocar uma aliança no meu dedo com o trabalho dele que era corrido? Tudo a ver. Gente, tem tudo a ver, meu. Tipo, isso aí exige muito tempo. Até aí, tava tudo bem. Até que chegou o fatídico dia que a gente foi no depósito pegar umas mercadorias, né, gente? Uma coisa mais de trabalho mesmo. A gente foi no depósito pegar mercadoria e aí, menina, começou uma pegação louca ali mesmo. Não sei, acho que pode ter rolado uma falha de comunicação, sabe? Que os meus produtos eram calcinhas e cuecas. Ele falou, ai, pega a calcinha. Eu falei, que calcinha? Minha calcinha já tá no chão. Você quer... Beleza. Até aí, minha amiga, belezox. A gente tava lá no mó climinha. Uma loucura total. Mãos naquilos, quilos nas mãos. E ele tava indo, e, meu, não vou nem entrar em muitos detalhes aqui, só que chegou um momento... Peraí. Tem coisa que é difícil a gente falar, né? Em voz alta, assim, que a gente lembra do momento e já vai dando aquela vergonha que você vai até se encolher.
Mas beleza. Vamos lá, né? Já comecei a contar, vou ir até o final. A gente tava lá, aquela pegação louca. Ele já tava chegando naquele momentão, aquele momento de glória. Ele vira pra mim e fala: meu, se você continuar desse jeito, meu, eu vou ter que me divorciar da minha mulher. Gente, não, gente, eu entrei em completo estado de choque. Vocês estão entendendo? Eu bem assim, ó, ele fala, aí ficou. Bateu a tela preta e branca da Carminha, do final da Avenida Brasil, pum. E eu assim. E o cachorro olhando pra mim e assim, ó. Jó, tá tudo bem? Meu, você não chegou a me ver nervosa. Eu apenas saí daquela posições comprometedoras, levantei, vesti as minhas roupas e eu não sei o que aconteceu comigo dali. Eu acho que foi tão traumático que ocorreu um apagão dissociativo da minha cabeça. Mas até aí, tudo bem, até aí belezox. Eu falei pra ele que nunca mais ia acontecer aquilo, cortei os vínculos totais, né, e segui a vida. Passou umas 2 semanas, ele tinha sumido da loja, nunca mais vi. Assim, nessas 2 semaninhas aí, um certo dia, como qualquer outro, eu andando lá no Brás, né, fazendo o meu trabalho, fazendo o meu corre. Tô andando, menina, quando eu me dou conta, eu dou de testa com o salafrário. Mas até aí, mas esse foi o menor dos problemas, tá? Quando eu bato o olho dele, ele tá assim, ó, pra mim. Olhando pra cara dele assim, não quer? Você tá louco? Que não quer? E ele assim. Quando eu me dou conta, eu tava olhando pra ele aqui, né? Aí eu faço assim, ó. Uma mulher de meio metro aproximadamente, de mão dada com ele, com uma aliança. Mas assim, eu acho que ele não conseguia nem fechar o dedo anelar, porque era uma aliança de casamento, douradona, assim, ó, na mão dos dois, nas 2 mãos. E as mãos entrelaçadas, e eles andando, mó casalzão. E ele assim pra mim, desesperado. Eu olhei e falei, ó que vagabundo. Era a oportunidade perfeita pra eu acabar com a vida de um homem aquele dia. Só que aí eu era otária, né? Deixei passar. Beleza, deixei passar. E ele continuava no meu pé. Não, sabe o que ele falava pra mim? Jó, eu confio em mim, cara. Eu vou largar dela, vou me divorciar. O meu sonho, Jó, é ser pai. O meu sonho é ser pai. Pois então, que ótimo. Aproveita que você já tem uma esposa e tem um filho aí, meu querido. Você tá achando que eu tô com cara do quê? De parideira? Beleza, passou um tempo, eu, de butuca, né, no Instagram, que eu também sou gente, sou ser humana, fui lá butucar no Instagram dele e pronto. O sonho dele estava realizado, a mulher tava grávida, ele ia ser pai, quantos. Aí ele me deu paz. Até então, porque calma lá, sempre tem mais. Não pense que eu fiquei de boas não, tá? Nossa, fiquei mal, menina. Fiquei mal que ele ia ser pai, que, gente, um homem desse, um homem bom desse, um homão deste, eu queria pra mim, né, gente? Não, fiquei super chateada, nossa, fiquei mal, que eu perdi um puta de um partidão. Nossa, isso acabou comigo. Beleza, ó, passou. Final do ano passado, que homem é assim, né? É igual aquele mosquitinho barulhento que passa no seu ouvido de noite, aí ele some. Aí você acha, putz, foi embora, não vai me atormentar mais, não. Quando você menos esperar, ele vai voltar azucrinando o seu sono. Foi isso que aconteceu. Final do ano passado, tô lá de boas. Dou de testa com quem? De novo? Gente, o que eu fiz, gente? Eu salguei a comida da Santa Ceia, não é possível. Aí veio ele conversar comigo, não sei o quê, perguntei pra ele, né? Falei, sua mulher, tá boa? Como é que tá o casalzão? Aí ele, não, ela largou de mim. Falei, putz, que barra, hein? Que barra. Nossa. Aí não perdi a oportunidade, né, minha irmã? Não perdi a oportunidade. Falei pra ele, por quê? Traiu ela de novo? Como é que foi? Contei pra gente. Aí ele olhou pra mim e falou, o que é traição pra você? Ah, gente, não. Uma hora dessa, eu tendo que ouvir sair de homem. E aí ele completou dizendo, cara, tipo assim, eu acabei me interessando numa mulher, tá? Acabei me interessando, a gente só trocava mensagem pelo zap, tipo assim, só mensagem. E ela foi lá e se divorciou de mim, tipo, você acredita? Aí eu olhei pra ele e falei, que mentira, caraca, velho, é muito ingratidão, né? Não, total, sem noção. A confiança é uma mulher ingrata que te beija, te mata, te rouba e te mata. Acontece errado, né? A confiança é uma mulher ingrata que... A confiança é uma mulher ingrata que te amassa, te rouba e te mata. Eu não sei essa música, eu acho. E ele super acreditando no que ele tava falando, tá? Que ele tava bem, tipo assim, não, total, mas quem perde é ela, né, Jó? Acabou perdendo e mulher no mundo, ó, tem de montão. Mas, beleza. Nessa conversa assim, meu, papo que vai, papo que vem, despretensiosamente, eu descobri que ele morava com ela no apartamento
ela, Jó, mas como assim? Tipo, o que ele fazia? O que ele fazia com as coisas dela, né, que tinha lá na casa dela? Tipo assim... não me pergunte, não me faz pergunta difícil, tá bom? Vamos combinar assim, porque o homem, quando ele quer, ele faz mágica. Ele faz mágica. O homem, ele não tem disposição pra tirar uma toalha da cama que ele usa. Mas pra atrair minha amiga... Não, você não duvide do potencial de um homem, tá? O cão, minha filha, ele é astucioso.